Olá pessoal, este é o terceiro áudio da nossa sequência de áudios sobre uma vida madura, ou vivendo de forma madura, vivendo com maturidade. Neste áudio nós vamos ver um pouco sobre Vedanta, né? A que se propõe o conhecimento de Vedanta. Nosso texto ele segue da seguinte forma: a cessação das misérias, das dificuldades, das tristezas, dos sofrimentos é um dos principais tópicos de Vedanta. Os problemas da vida, de acordo com Vedanta, não podem ser chamados puramente de fenômenos objetivos, nem eles podem ser indicados apenas como uma forma completamente de natureza subjetiva. Eles não são devido a mudanças no tempo ou às circunstâncias, nem são infligidos sobre nós por uma providência, uma providência entre aspas, inescrutável. Nós não podemos dizer que a nossa vontade é livre, nem nós podemos, ao mesmo tempo, dizer que não é livre. Então, segundo essa perspectiva de Vedanta, nós nem podemos dizer que há um livre-arbítrio, mas também não podemos dizer que não há. Se tudo fosse predestinado, não haveria significado na vida. E por outro lado, nossa vontade seria, se nossa vontade fosse totalmente livre, nós não poderíamos reclamar de todos os nossos sofrimentos. Sobre o bem e o mal, Vedanta aponta que não são coisas, mas sentimentos. A felicidade e a miséria, ou a felicidade e a infelicidade, são duas condições diferentes da mente. O mundo nem é bom, nem é mau. Ele é percebido como bom ou como mau, porque os valores dos julgamentos que são feitos em relação a ele, em relação ao mundo, pelas mentes individuais, são devido às suas condições. O que segue disso é o que segue de um mundo ser bom ou mal, ou experimentado como bom ou mal por cada indivíduo, não está fora, mas dentro da mente. O condicionamento da mente cria uma disposição interna e é devido a esse efeito cumulativo das nossas vivências passadas. Nunca houve um mal para o qual eu não pavimentei o caminho com as minhas próprias mãos. E aqui ele está se referindo ao mal que a pessoa está vivenciando. O condicionamento da vida incorreta, uma vida incorretamente condicionada, não pode ser, a pessoa não pode escapar, a gente não pode escapar da nossa vida se ela for incorretamente condicionada. Nem ninguém pode fugir da vida. Então, deixa eu comentar um pouquinho sobre o que já foi dito até agora. Primeiro ponto. A cessação de todas as misérias e dificuldades é um dos principais pontos de Vedanta. Os problemas da vida, de acordo com Vedanta, não podem ser simplesmente categorizados como fenômenos objetivos, nem também podem ser categorizados como fenômenos subjetivos. E, segundo Vedanta, esses problemas não são devido a mudanças no tempo ou a mudanças de circunstâncias.
nem são infligidos, nem são jogados, esses problemas não são jogados sobre nós por um poder inescrutável, algo do além que vem e joga as dificuldades na nossa cabeça. Segundo Vedanta, esse não é o entendimento correto. Da mesma forma, segundo Vedanta, nós nem podemos dizer que há um livre-arbítrio, mas também não podemos dizer que não há um livre-arbítrio. Por vários motivos, né? Como foram comentados já nesse trecho do texto que nós estamos lendo. Então, observem que o texto está nos levando a uma linha de argumentação para nos fazer entender de que as dificuldades que nós enfrentamos, elas não são apenas dificuldades externas que são impostas pelo mundo externo, mas que boa parte dessas dificuldades elas são internas, elas estão enraizadas na nossa própria subjetividade. Uma mudança, aí continuando o texto, uma mudança de lugar, de ambiente, não ajuda. Porque onde quer que nós vamos, nós sempre levamos a nossa mente. Então, se o problema, ou se a dificuldade que a pessoa está enfrentando é uma dificuldade principalmente devido a condições internas, né, a condições que decorrem do seu entendimento da realidade, não adianta essa pessoa fugir, né, não adianta ela se mudar, não adianta ela mudar os amigos, não adianta ela mudar de profissão. Porque se a dificuldade é interna, se a dificuldade é mental, ou seja, é um mal entendido ou uma ignorância que está provocando essa dificuldade, então essa dificuldade está na mente e, consequentemente, não importa para onde você vá, a sua mente irá com você. Um ambiente ideal não é algo que possa nos ser dado, né? A gente nunca vai encontrar uma situação ideal em que tudo que a gente precisa vai estar disponível, todas as relações serão pacíficas, todas as pessoas com quem a gente se relaciona, elas estão o tempo todo a nosso favor. Isso nunca vai acontecer. Esse ambiente ideal, ele não vai ser dado. Ele pode ser aproximado, né? Nós podemos nos aproximar dele pelo nosso próprio esforço. A tentativa de voltar ao passado não é uma solução, pois ninguém volta ao passado. Então, muitas vezes isso acontece, eu vejo a situação acontecendo com pessoas que se mudam, né, que vão morar em outros lugares. Essa pessoa às vezes pode ficar com uma nostalgia sobre o passado, sobre aquela época que ela vivia em outra região e que ela tem a impressão de que aquela época era melhor do que a época que ela está vivendo. Muitas vezes ela volta naquele lugar e ela percebe que aquilo é tudo fantasia da mente dela, que na verdade não. Aí, na verdade, tem dois problemas. Um problema é que provavelmente aquele lugar não é como ela imaginava que era. E segundo lugar, os ambientes mudam, né? Ela saiu daquele lugar, o lugar continua mudando. E quando ela chega lá, não é mais como ela estava lá. As pessoas não são mais as mesmas. Ou as pessoas que ainda continuam lá da época que ela conheceu, também essas pessoas mudam. Não tem mais, talvez, os mesmos interesses. As relações se enfraqueceram, né, com essa pessoa. E acaba essa pessoa se tornando um estranho. E ela fica perdida com aquela falsa impressão, aquela fantasia de que aquele lugar era tão bom, mas só que depois que ela volta lá não é o que ela imagina. Então, a gente não pode voltar ao passado, nem temporalmente, nem fisicamente, nem espacialmente. Espacialmente no sentido de voltar a um lugar que você se sentia bem lá. Então, os efeitos de uma vida incorreta podem ser corrigidos apenas por uma vida correta. Então, a solução para os problemas do sofrimento, de acordo com Vedanta, deve ser encontrados aqui e não depois, não em outro lugar, é agora. Tais problemas não podem ser resolvidos
por um reajuste após a morte. Porque qualquer solução, para que tenha sentido, ela deve ser executada no contexto do problema. Então, se o problema é aqui, por que eu vou esperar uma situação melhor em outro lugar para resolver o problema? Se o problema é agora, por que eu vou esperar no futuro isso vai melhorar? Não. A solução do problema tem que estar contida, ou tem que estar presente no mesmo contexto que o problema ocorre. Além disso, a salvação das pessoas boas após a morte é uma matéria de crença e não pode ser verificada em vida. As condições dos dois lados do túmulo são diferentes, né? Quem morreu nunca volta para nos dizer sobre a vida que veio depois. Então, é uma questão de crença. Então, Vedanta acredita que a salvação é a libertação. E aqui, essa palavra libertação, ela tem um significado muito específico no contexto de Vedanta. Não é apenas uma questão de ir para outro reino, né, para a transcendência, para outro lugar diferente desse planeta, ou dessa existência material, onde nós possamos adquirir algo que nós não temos agora. Não é essa a questão de Vedanta. Essa não é uma solução proposta por Vedanta. Então, o núcleo da libertação em Vedanta é o autoconhecimento. O núcleo da libertação em Vedanta é o autoconhecimento. E aqui esse autoconhecimento, em inglês eles escrevem self-knowledge. Esse self é escrito com S maiúsculo, porque é o conhecimento do si mesmo. É o conhecimento de si mesmo, que não é uma questão de você conhecer a sua personalidade, seus pontos fortes, seus pontos fracos, os seus medos. É uma coisa muito mais ampla do que essa, que nós trataremos no próximo áudio. Então, se você está gostando desse áudio, por favor, compartilhe ele com seus amigos que poderão se beneficiar desse conteúdo. Eu estou postando também esses áudios numa playlist no canal do YouTube. Se você quiser acessar, é só pegar o link lá no Instagram. Tem um Linktree com todos os links do Telegram, do canal do Telegram, do canal do WhatsApp e do canal do YouTube, que você pode acessar esses áudios numa playlist. Até o próximo.